Olá, bom dia. Fizemos uma mudança aqui, né? Essa semana a live está acontecendo na quinta-feira, diante das demandas mesmo, dos atendimentos dessa semana, de algumas orientações até inclusive inadequadas que eu ouvi durante a fase dessa semana no Instagram de algumas pessoas, algumas orientações ultrapassadas ou ainda informações que se contradizem ao que as evidências científicas falam de como lidar com a apojadura. Então eu achei necessário, né, ter um momento aqui de esclarecimento e esse material que vai ser de esclarecimento para vocês vai ficar depois salva no YouTube, vou deixar lá, porque eu acredito que toda gestante deveria entender um pouco sobre a apojadura, entender um pouco sobre o que acontece na fase da apojadura, para saber como lidar, tá? Então, assim, é um processo fisiológico, é um processo normal, inclusive que a gente quer que aconteça no corpo da mulher. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vê a apojadura como algo natural e positivo, assim como a dor do parto. A gente também entende que o momento da apojadura vai haver algumas dores, né? Vão haver também alguns desconfortos e a gente vai precisar lidar com ele, diminuir, minimizar esse efeito daquela fase, mas entender que é uma dor que vai passar, é um desconforto que acontece, mas que a gente precisa passar por esse momento de transição, que é justamente a fase da descida do leite. Então, é fase sim da gente conversar de como deve ser feita a abordagem nessa fase. Vocês que estão online comigo, me digam se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem em relação à conexão, pra gente dar seguimento. Deixa eu ver aqui, não sei se Gi tá comigo ainda, entrou, não sei se ainda tá comigo. Gabi, me falar se o áudio tá legal, se tá chegando bem as informações. Ótimo, Gi. Obrigada aí pelo feedback. Então, vamos iniciar. Como eu estava dizendo para vocês agora, a fase da apojadura é uma fase muito crítica em relação à amamentação. Por que eu digo que é crítica? Primeiro ponto, porque muita gente não está ali sabendo o que vai acontecer. Muitas mulheres chegam nessa fase do pós-parto e não tá sabendo que aquilo ali vai acontecer. No comecinho da história da amamentação, ainda na fase no hospitalar, essa mulher, ela vai ter uma mama flácida, uma mama que favorece a pega do bebê. E geralmente as nossas mulheres, né, no pós-parto, passam em torno de 24 a 48 horas, né, no ambiente hospitalar. Geralmente 48 horas ou um pouquinho mais. E aí o que é que acontece? Quando a gente tem a apojadura, quando ela vai acontecer no corpo da mulher, ela já acontece quando a mulher está em casa. Então, é mais comum a apojadura acontecer, esse processo, né, da chegada do leite no peito da mulher, ela é mais comum de acontecer entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Então, aquela mulher que na maternidade conseguia colocar o bebê no peito, que tinha ali uma mama que estava flácida, né, que possibilitava o bebê a fazer realmente uma pressão na região da areola adequada na pega, essa mulher chega em casa. Muitas vezes o relato que eu tenho é: Renata, fui tirar um cochilo, quando eu me acordei minha mama tava ó. Aí a sensação que a mulher tem é essa mesmo, que ela tava com a mama assim, flácida, né, dentro do normal, e daqui a pouco ela sente um estufamento, né, que é caracterizado por esse edema que acontece no peito da mulher na fase da apojadura. A apojadura é esse processo de descida do leite e com isso a gente espera que a mulher ela vai começar a ter volumes maiores de leite, que anteriormente eram volumes menores de colostro, e que a gente precisa que essa mulher passe por essa transição. Até porque a capacidade gástrica do bebê, a demanda de leite do bebê, ela é bem pequenininha no começo, né, em torno de 5 ml, pelo que os estudos trazem pra gente. Só que essa capacidade gástrica do bebê, que no comecinho era de 5 ml,
no final da primeira semana ela pode ser de 30 a 60 ml. Então, a natureza é tão sábia que ao passo que essa mulher vai passando pelo processo da pojadura, a demanda do bebê também está ali de forma concomitante aumentando. Essa mulher ela precisa vivenciar essa fase para que as coisas comecem a organizar. Então, a demanda do bebê vai aumentando na primeira semana de forma bem exponencial e o leite no peito da mulher também vai aumentando para garantir essa ingesta, tá? Só que algo que é extremamente importante a gente entender dessa fase da pojadura é que aquele peito que a gente viu ali que do nada deu aquela inchada, né, ficou mais túrgido, essa região da areola não tá mais tão molinha, a gente inclusive tem mais edema, é um edema que quando a mulher olha pro peito, às vezes ela nem identifica mais o mamilo, porque a gente tem um edema nessa região da areola muito grande, então é como se realmente essa parte do peito ficasse tão mais para frente, tão mais inchado, digamos assim, nessa linguagem, que essa mulher às vezes não consegue nem observar esse mamilo ali, então que habitualmente podia ser até protruso e ela não conseguiu avaliar naquele momento, tá? Então, gente, é entender que esse processo que está acontecendo não é só leite, tá? Essa mulher vai sentir uma mama mais dura, mais túrgida, né, possivelmente mais quente, inclusive, né, a gente tem essa sensação de aquecimento na mama, mas aquilo tudo ali não é só leite, tá? É importante que a gente entenda que é o leite que tá chegando, mas a gente tem muito edema envolvido nessa descida do leite. E aí a gente entra com uma das principais recomendações durante essa fase, que é preparar a mama antes da mamada. Esse é um ponto extremamente importante, justamente porque é nessa fase que essa mulher vai precisar entender que aquela areola que o bebê vai abocanhar na hora da pega não tá fácil de ser pega. Então ela tem ali um edema característico que tá deixando aquele mamilo ficar menos visível, né? Que tem um inchaço que dificulta o bebê a passar essa boquinha e conseguir pegar aqui. E aí é muitas vezes nessa fase que o bebê fissura muito a mama da mulher. Porque na tentativa de pegar um peito que está com edema na região correta, o bebê ele escorrega e vem só para o mamilo, que é onde está mais flácido. E é muitas vezes aí que esse bebê ele vai machucar essa mulher, tá? Então o nosso papel, vou fazer aqui com vocês já para ficar também registrado, para as mulheres verem sempre que precisar esse vídeo lá no YouTube. Então, sempre a gente vai começar ajustando esse edema, tá? Pressionando, para que a gente possa ir tirando esse edema da região da areola, tá? Então, é muito bom fazer movimentos em sentidos contrários, tá? Começando sempre pela região, ó, próxima, realmente diminuindo, afastando esse edema, né? Para as nossas regiões, né? Na nossa cadeia linfática, a mulher, quando ela tem o edema, a gente tem que trazer esse edema, ó, para a região da axila, que é onde a gente tem uma drenagem da região linfática. Então, a gente precisa, ó, fazer esses movimentos. E esses movimentos também, eles podem ser, ó, movimentos circulares. E aí, eu dou sempre uma dica muito importante, que é: a gente não deve começar a massagem onde está mais duro, porque às vezes a gente está com a região mais dura, mas é uma região mais distal, é um quadrante mais externo. Porém, é como se fosse um trânsito. Se o primeiro carro não sai daqui, do engarrafamento, o carro daqui de trás, aquele leite que está presinho aqui atrás, ele também não consegue sair. Então, sempre iniciar nessa parte, tá, da frente, sempre iniciar ao redor da areola, fazendo movimentos circulares, que não são movimentos, tá, superficiais, são movimentos que a gente meio que tem que tentar ir lá dentro, procurando essa glândula. Onde a gente sente aquele pontinho, gente, que tá um pouquinho mais duro, é onde a gente vai manter essa massagem por um pouco mais de tempo. E aí a gente vai conseguindo fazer essa massagem ser efetiva ao ponto de conseguir que esse leite comece a conseguir ser drenado pelo mamilo com mais facilidade. Muitas vezes, nessa fase, eu vou trazer essa outra mama aqui que fica mais fácil, a gente faz a massagem e mesmo assim a gente percebe que essa região ainda está endurecida. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer um pouco de extração,
uma ordenha que a gente chama de extração de alívio, ordenha de alívio, para a gente realmente liberar aquele leite que está preso. Então, essa região está endurecida, vamos pensar assim. Então, depois que eu massageei toda a mama, eu vou colocar os meus dedos em formato de C, vou levá-los para trás, em direção às minhas costelas, e vou apertar um dedo contra o outro aqui, dentro. Vocês percebem que eu não trago a mão para o mamilo em momento nenhum. A gente não tem, certo? Necessidade de fazer isso aqui, ó. Puxar o bico para frente para tirar o leite. O movimento é justamente o contrário. É a gente apertar para trás e juntar esses dois dedos aqui atrás. Essa minha mão, ela pode mudar de posição e eu posso ir lá atrás por outra região, tá? Então, percebeu que essa areola voltou a ficar molinha, é o momento de colocar o bebê para mamar. Então, durante a fase da pojadura, a gente precisa muitas vezes preparar o peito para a mamada. Porque a partir do momento que o bebê pega esse peito duro, ele vai escorregar, ele não vai conseguir firmar essa pega e ele não vai conseguir extrair leite, que é o principal que ele precisa, né? Então, a gente precisa facilitar a vida desse bebê. Quanto menor for esse bebezinho, mais a gente precisa ajudá-lo. Mais a gente precisa deixar essa mama pronta para, de fato, ele consiga mamar bem. Outra dica importante é, com esse peito que tá tão cheio assim, muitas vezes a gente vai precisar fazer sustentação de mama. Segurar mesmo a mama durante a mamada, tá? Porque é desconfortável pro bebê aquele peso da mama caindo na boquinha. Então, muitas vezes eu tô segurando o bebê com a mão. Então, imaginem que o bebê tá entrando aqui e eu tô segurando a mama, tá? Ou se for na invertida, eu vou estar segurando com a mão contrária e trazendo o bebezinho. Mas essa sustentação da mama, ela vai ser extremamente importante, tá? Renata, quanto tempo dura essa pojadura? Tô vendo um recadinho aqui de Bela, nossa obstetra maravilhosa. Bela, um beijo bem grande. Manda logo depois esses vídeos para as suas gestantes aí. Gente, quando a gente pensa nessa fase da pojadura, ela geralmente dura entre 3 e 4 dias. Tá? Dias mais intensos. Os 2 primeiros dias da pojadura, eles são mais intensos. Depois a gente vai conduzindo com as medidas que a gente está conversando agora e a gente vai passando por essa etapa. Então, algo que é importantíssimo da gente entender é que a pojadura a gente não resolve, tá? Não é como a fissura que a gente quer resolver. A pojadura a gente passa por ela, que ela vai estar acontecendo. Então, é uma situação ali de redução de danos. A gente vai estar ajudando essa mulher a passar por essa fase mais crítica, de um peito mais cheio, de um peito com muito edema, né, com esse inchaço, e que dificulta muitas vezes a pega e a mamada, tá bom? Então, é uma fase onde a gente vai tentando conduzir ela da melhor forma possível, mas não é o objetivo de resolver. Naturalmente, né, com o passar dos dias, os hormônios vão entrando em sintonia com a demanda do bebê, com as reservas que esse bebê tem, o quanto ele está precisando mamar, e o peito também vai adequando essa quantidade de leite, tá? E aí, como eu falei para vocês, é uma fase de muito edema, de muito inchaço. Por isso que é uma fase onde a gente precisa tomar condutas que ajudem a gente a controlar esse inchaço. Gi tá falando aqui pra mim. Gi, gente, é uma consultora de amamentação também, fisio-obstétrica maravilhosa. Rei, fala sobre a intensidade da massagem. Vejo muita gente reclamando de massagem vigorosa que causa muita dor. Isso, Gi, é um próximo ponto que tá aqui previsto pra gente conversar mesmo, tá? Então, inicialmente eu falei só dessa massagem, tá? E vou chegar nessa massagem vigorosa que Gi tá falando já já. Só pra vocês entenderem sobre essa questão do edema, como eu tava falando agora, se a gente tem edema, se a gente leva uma pancada, digamos que vocês se machucaram, levaram uma pancada, qual é a primeira conduta que a gente faz? Gelo, tá? E no peito não é diferente. Por muito tempo se falaram sobre compressa morna. Qual era o objetivo da compressa morna? Vasodilatar os ductos da mama e esse leite escoar. Porém, a compressa morna, ela faz um efeito rebote muito ruim para a mama da mulher. Porque aquela mama esvazia, mas aquela mama depois ela volta a ficar muito cheia. Então,
A recomendação atual é que a gente faça compressas geladas em torno da mama. Deixa eu pegar essa outra mama aqui que é um pouquinho maior, vai dar pra visualizar melhor, tá? Então, isso aqui é um apetrecho que vocês encontram em lojas de enxoval. A compressa não precisa ser só com esse tipo de produto, tá? Então, eu sempre falo isso. Existem produtos que são feitos para facilitar, mas não que são obrigatórios. Então, eu posso fazer, por exemplo, se eu tenho em casa plaquinhas que são possíveis de colocar no congelador, eu posso passar uma fraldinha nessas placas, né? Às vezes tem bolsas de gel, de silicone também, de outros formatos. Não tem problema, eu posso colocar, né, esse gelo numa região, depois eu vou mudando, vou trazendo, para que eu possa ir reduzindo esse edema. A recomendação que eu geralmente trago para as minhas pacientes é que façam de 3 a 4 vezes ao dia durante 15 minutos. Não é muito intensa, não é o tempo todo, para a gente também não inibir a lactação. Então a compressa ela ajuda muito a reduzir o edema, mas também não é necessário ficar com, né, o peito com compressa o tempo inteiro, tá? Não tenho, Renata, plaquinha e não tenho a espuminha que você mostrou. Não tem problema. Pega gelo com água, coloca dentro de uma sacolinha plástica, passa o paninho e traz aquilo dali também para fazer uma compressa. Nunca coloquem gelo direto no peito. Então, o gelo queima, tá? Então, a gente não deve colocar gelo diretamente no peito. Então, a gente precisa ter o suficiente que esteja gelado, tá? Não precisa ser o gelo diretamente. Eu posso botar água com gelo para realmente aquela compressa durar um pouco mais tempo, tá? Ali e se manter sempre fazendo ao redor, tá? Do mamilo. Eu não preciso fazer a compressa em cima do mamilo, mas eu posso fazer em toda a região da areola e em toda a mama. Então, essa compressa ela vai acontecendo em todo o peito, tá bom? Então, eu acho que a gente não pode negligenciar essa compressa, é algo que ela ajuda muito. Então, eu conversei com a mãe essa semana, por isso que veio essa ideia da live de hoje. Porque eu conversei com a mãe sobre essa compressa e ela disse, Renata, não consegui fazer, né? E aí, no dia seguinte, só o fato dela ter conseguido fazer de forma adequada, a gente melhorou muito o padrão de mamada do bebê. O bebê estava conseguindo pegar muito melhor na mama, porque tinha menos edema, tá? E a apojadura é uma fase onde a gente controla aquele edema por um período, daqui a pouco o peito tá cheio de novo, tá? E aí entra uma dúvida muito comum, né? Eu preciso ficar tirando o leite o tempo todo? E aí entra no cenário esse amiguinho aqui da gente, da fase, né, do pós-parto imediato, que muitas mulheres dizem, Renata, meu peito tá pingando o tempo todo. Então, enquanto o bebê tá mamando no peito, eu tô lá colocando o coletor no outro peito e deixando o bebê, enquanto mama, o coletor vai esvaziando o outro peito. A gente pode utilizar o coletor? Pode. Mas a gente precisa também ter atenção ao uso desse coletor. Tá? O coletor, ele pode ajudar a gente a fazer essa ordenha de alívio em alguns momentos. Porém, a recomendação que eu sempre passo é que não fique com esse coletor pendurado no peito o dia todo. Por quê? A nossa produção de leite, ela acontece por gradiente de concentração, por feedback negativo. O que é que significa isso? O peito está sendo esvaziado, vai uma mensagem para o cérebro dessa mulher, dizendo assim, ó, libera mais prolactina e ocitocina aí, porque o peito está precisando produzir de novo. Então, você vai dar uma hiperestimulação a esse peito, numa fase onde já é normal ter muito leite. Então, eu sugiro muito mais que a gente faça ordenhas de alívio, como a gente conversou agora anteriormente, e que essa mulher mantenha essa mama com a quantidade de leite controlada. Não é quanto mais tira, melhor. Não é tirar cada vez mais. Se a mulher entra nessa paranoia de deixar o peito sempre flácido durante essa fase da apojadura, esse peito vai produzir cada vez mais. E aquela apojadura que a gente poderia tentar compensar, a gente não vai conseguir compensar, tá? Então é interessante que vocês façam massagem, ordenha de alívio, colocar o bebê para mamar, porque não tem melhor extrator do que o bebê. E depois, se possível, fazer a compressinha. Essa compressa gelada, pra gente diminuir o edema, né? E a minha sugestão é que sempre a compressa aconteça após a mamada, tá bom? E aí, entrando nesse tópico, né, que Gi trouxe sobre as massagens vigorosas. Por muito tempo, a recomendação era exatamente o contrário do que a gente tem hoje. Era a mulher na fase da apojadura, ela precisa massagear muito esse peito, ela precisa esvaziar muito esse peito,
Tinha mulheres que inclusive passavam pente fino no peito, com esse objetivo meio que de drenar esse leite e tirar leite a todo custo, né? Porque a ideia que se tinha da mastite, né, que é um processo inflamatório no peito da mulher, se entendia que era porque o leite estava parado. Então, as mulheres, por muito tempo, elas foram orientadas a esvaziar cada vez mais o peito nessa fase, tá? Só que hoje, tá, o novo protocolo da AMM que a gente segue diz o contrário, diz que a gente precisa controlar a pojadura, a gente precisa fazer compressa fria para reduzir edema e com isso melhorar esse escoamento do leite pelos ductos que a gente tem na mama e botar o bebê para mamar. Massagens vigorosas só fazem a gente criar mais edema naquela região. Imagina, você tem uma região que você levou uma pancada, digamos que você estava, né, fazendo um treino, torceu o pé. Você faria uma massagem vigorosa nesse pé o tempo todo? É a mesma coisa, tá? Então, quanto mais a gente pega numa região que está inflamada, que está com aquele processo ali de edema, mais edema a gente vai fazer. Então, não é uma fase de massagem vigorosa. Não tem que doer ao extremo. A mulher não tem que passar por uma sessão de tortura. Como eu já ouvi muitas mulheres falando que passaram durante a fase da pojadura. Né? De dizer, Renata, era me preparar para uma nova sessão de tortura. Tá? Não é assim. Inclusive, um ponto que eu sempre abordo é que a gente deve fazer essas massagens uma vez com a mãe e depois ensiná-las a fazer. Porque quando a mãe ela consegue fazer a própria massagem, ela tá ali sentindo e ela vai poder, muitas vezes, dosar a força da mão de acordo com a tolerância dela, tá? A gente precisa sair daquele perfil de que amamentar, de que ajudar a mulher a amamentar é fazer a mulher passar por tudo mesmo. Não, não precisa ser assim. A gente pode fazer de acordo com a tolerância da mulher, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta que Larissa tá fazendo. Tudo bem, Larissa? A compressa fria após a mamada nos dois seios ou só no seio que o bebê mamou? Legal a sua pergunta. Nos dois seios, tá certo? Até porque nessa fase inicial, muitas vezes o bebê ele mama as duas mamas. Tá certo? Então, como o objetivo é a redução de edema, a gente recomenda que possa fazer nos dois seios, certo? E aí você já fica livre e não precisa fazer de novo depois em poucas horas, né? O ideal é que você faça de 3 a 4, né, compressas frias ao longo do dia, nesses 15 minutinhos que a gente recomendou, tá? Então, a gente faz sim nos dois peitos. Deu pra entender? E aí, gente, sobre essa massagem vigorosa que a gente tava conversando, é muito mais comum, inclusive eu já vivenciei muitas realidades dessa, de chegar em casa de pacientes que, por terem passado por um processo de uma massagem extremamente vigorosa e um aumento de edema, aquilo dali resultou em mais estase láctea. O que é que isso significa? Mais leite parado, sem conseguir escoar, tá? E com isso, essa mulher desenvolveu um processo de mastite. Então, ao invés de a gente estar ajudando essa mulher, a gente pode estar prejudicando o processo, tá? Que é um processo fisiológico. A pojadura vai acontecer. Esse empedramento do leite, que é a pojadura, né? Esse leite descendo, esse edema acontecendo, que está acontecendo na fase inicial ali do pós-parto, ela não é uma mastite. Ela é uma fase anterior à mastite, né? É um engurgitamento mamário, né? E muitas mulheres têm dúvida. Eu posso ter esse engurgitamento mamário em outros momentos da minha lactação, que não no pós-parto imediato? Sim, é possível que essa mulher tenha em outros momentos, se essa produção ainda não está bem equilibrada ou a demanda do bebê está menor do que a produção da mulher e essa mulher está precisando ali, né, tirar leite e aquele leite está ficando ali muito tempo em estase, né, o risco, né, de contaminação, porque a gente tem, o mamilo ele é uma porta de entrada, as bactérias elas podem entrar a qualquer momento, mesmo que não haja fissura, tá? E aí muitas vezes, quando a gente ainda não tem esse ordenamento entre necessidade do bebê e quantidade de leite, a mulher também no pós-parto imediato tá com a imunidade baixa e com isso a gente acaba tendo uma maior vulnerabilidade a uma mastite naquele momento principal, ali no primeiro mês de vida do bebê, tá? Mas uma mastite, ela pode acontecer em qualquer fase da lactação, tá certo? Deixa eu responder aqui, pergunta de Érica. A pojadura pode acontecer sem esse edema, só mamas quentes e você sente a mudança do colostro para o leite?
Pode ser que não seja uma quantidade de edema que você perceba, Érica, que você identifique como algo desconfortável ou doloroso. Acontece sim, né? Não é tão comum. Geralmente a gente sente um pouco de dor, de desconforto local, né? A gente sente a mama quente e a gente sente esse extravasamento, esse edema, tá? Mas isso, às vezes o bebê, ele é tão sugador que ele não dá tempo da mama ficar tão túrgida. Então, às vezes acontece, tá? Para aqueles bebês que estão meio que insaciáveis ali naquela primeira semana de vida, que mama de hora em hora, que é perfeitamente normal, não é algo que a gente precisa se preocupar. Às vezes as mulheres falam isso, assim, eu não percebi, né, muito a pojadura, não foi tão doloroso pra mim, tá certo? E Joelma também tá aqui perguntando, minha filha nasceu há 12 dias, não aumentou o meu leite, ainda ela suga muito bem, mas não aumentou ainda. Joelma, a gente precisa avaliar quais são os possíveis fatores de risco que você poderia ter apresentado para não passar por uma pojadura mais clássica, tá? Que fatores de risco seriam esses? Mulheres com diabetes gestacional, né, que estava com a glicemia descompensada, isso pode ser um fator que retarde essa descida do leite. Né? Mulheres com hipotireoidismo, tá? Ou seja, situações onde a gente tem alterações da tireoide que também não estão compensadas. Essas situações hormonais, elas podem sim impactar para que essa mulher não sinta uma pojadura clássica, tá? Tem um fator também muito importante que é o parto, certo? A gente percebe diferença na pojadura. Uma mulher que teve um parto natural, ou mesmo que uma cesárea, mas o que aconteceu? Após um trabalho de parto acontecendo, ou seja, uma cesárea intraparto, de uma mulher que teve uma cesárea eletiva, ou seja, agendou o parto, tá? Então, agendamento de parto, cesárea eletiva é fator de risco para uma demora nessa lactogênese, nessa pojadura e nessa descida do leite, tá? Então, acontece sim algumas situações onde a gente não tem uma pojadura clássica e pode ser que exista algum fator de risco associado. Outro fator de risco associado é retenção de placenta. A alteração hormonal que acontece no corpo da mulher, que tem uma queda da progesterona, que é o hormônio que tá mais ativo ali na gestação, e do estrogênio, e um aumento da prolactina e da ocitocina, é justamente quando a placenta sai no parto. Então, mulheres que ficam ainda com retenção placentária, com restos de placenta dentro da barriga, dentro do útero, certo? Pode levar a uma lactogênese retardada. Então, esses são alguns fatores, existem muitos outros, tá? Mas eu citei aqui alguns principais para que a gente possa entender o que é que pode estar acontecendo durante essa fase da pojadura, tá? E aí, mulherada, me digam, quero saber mais dúvidas. Estou gostando da interação de vocês hoje. É um assunto meio caótico, né? Alguém que está por aqui já passou pela pojadura, quer relatar como foi a experiência da pojadura, para que outras mulheres saibam, né? Como é que é assim, a sensação enquanto mãe desse processo. Joaninha entrando, também passou por uma pojadura, né, Joaninha? Só a gente sabe. Mas é isso, é a gente tentar entender, gente, que a pojadura, ela não é uma inimiga, né? Ela é aquela sensação de desconforto que pode estar acontecendo no corpo da mulher, mas que é transitória, é fisiológica, ou seja, é natural que aconteça, a gente espera que aconteça. E isso é algo que a gente quer que aconteça, porque é quando está acontecendo a descida do leite, de fato, no volume que o bebê vai precisar. Então, é a gente manejar. Compressa fria, controle ali com ordenhas de alívio, não é ordenhas exaustivas, não é quanto mais tira melhor, por isso que a gente tem que ter ponderação no uso do coletor. Fazer ordenhas de alívio e colocar o bebê para mamar. O bebê muitas vezes é responsável por resolver essa pojadura, tá bom? A Joelma tá repetindo aqui do que a gente conversou, né? Pronto, tive sim diabetes gestacional, ela nasceu de 36 semanas. Eu entrei em trabalho de parto mesmo, mas tive realmente um parto cesárea e fiz laqueadura. Ou seja, quantos processos, né, que, Joelma, que você teve que contribuiu para retardar, tá? E Gi tá perguntando aqui, em quem ela retarda, fazer o quê?
Geralmente, a gente percebe que nessas situações de retardo da apojadura, a gente recomenda que essa mulher mantenha o bebê em livre demanda, preferencialmente amamentando nos 2 peitos, em todas as mamadas, para que a gente realmente cause um maior estímulo, tá? É importantíssimo a gente pensar em compensar todas as deficiências hormonais ou as situações que estão acontecendo ali que levaram aquela mulher, né, a essa situação de alterações hormonais. Então, corrigir essas alterações hormonais quando o motivo é esse. Em situações de retenção placentária, que exista essa dúvida se aconteceu ou não pelo obstetra, pensar aí se vai haver a necessidade de alguma intervenção, tá? E com isso tudo, a gente conseguir ir pensando, precisa ser muito individualizado nesse sentido, a depender do que aconteceu, tá? E Joelma disse, muito obrigada pela resposta, mas posso continuar tentando a amamentação ou vou precisar de fórmula? Você deve continuar mantendo a amamentação, Joelma. O que precisa ser avaliado, e aí a minha sugestão é que você procure uma consultora de amamentação ou um banco de leite da sua cidade, tá? Para que você se informe se o bebê está ganhando peso de forma adequada, se muitas vezes não é uma sensação que a gente tem de que não tem leite, mas que o leite está aí e está sendo suficiente para o seu bebê, tá? Então é importante sim fazer um acompanhamento ou no posto de saúde, ou no banco de leite, ou com a consultora de amamentação que você consiga contratar. É importantíssimo que você tenha esse auxílio para tirar as suas dúvidas, né? Não é porque você não teve uma apojadura clássica que agora, com 12 dias, você não tem a quantidade de leite suficiente, tá bom? Então é importante sim avaliar. Isso aí é algo que a gente não pode perder de vista, tá? E nessa fase, a forma como a gente tem de avaliar é o ganho de peso do bebê, padrão de xixi e cocô desse bebê, tentar identificar também como é que está sendo o ritmo de mamada, comportamento do bebê, se ele está ficando bem após as mamadas, né? E tentar aprimorar a tua história de amamentação. Né? Às vezes, só da gente fazer indicações como parar de colocar só em um peito por vez, dar as 2 mamas, o bebê começa a ficar mais satisfeito, né? Porque esse bebê consegue acessar mais leite, tá? Então, precisa sim pensar nesses detalhes e por isso que precisa de uma orientação mais individualizada, tá bom? Gente, vou voltar aqui para os meus atendimentos, aqui eu tô na clínica, então foi esse tempinho que eu separei pra gente fazer esse momento hoje. Essa live, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, mas vai ficar salva no YouTube, tá? Daqui a pouquinho eu tô colocando ela lá. E aí, assim, é um conteúdo que eu acho que toda gestante deveria ouvir, né? Precisa, sim, ter essa orientação. Porque muitas vezes a apojadura acontece naquele primeiro dia que a gente chega em casa. Às vezes a gente não teve nem acesso a uma informação de qualidade ou um profissional para acompanhar a gente ainda, mas a gente já pode ir ali conduzindo essa apojadura com essas orientações iniciais, tá bom? Obrigada demais pela participação de vocês e um beijo bem grande.